Bom dia, meus leitores. Para quem não me conhece, sou escritor, Moisés Krieger. Assino as minhas obras como M.E. Krieger. Se não é inscrito no canal, se inscrevam. Gostou do tema? Dê um joinha. E também comentem no final do vídeo sobre o tema que vou apresentar aqui. O tema deste vídeo é a influência das composições de Wolfgang Amadeus Mozart nos meus livros. Aí vocês podem perguntar, quem foi Mozart? Daqui a pouco respondo a essa principal pergunta. Wolfgang Amadeus Mozart foi um compositor austríaco, um dos compositores iniciais do movimento classicismo da música, junto com Haydn, Beethoven. Entre eles, o Mozart foi aquele que teve uma vida mais curta e compôs muita coisa belíssima. Ele era austríaco, viveu uma boa parte em Viena, filho de músico. Era um gênio na música. Literalmente isso. Ele era um gênio na música. Ele tocava com perfeição piano, cravo, violoncelo, violino. O que caía na mão, ele tocava de uma forma sublime. Todas as suas composições são magníficas. E qual é a minha relação dele na minha literatura? Vamos lá. Ao longo do vídeo, nós vamos debatendo e vendo qual a sua relação com a minha literatura. A era de Mozart. Mozart não teve, digamos assim, uma vida fácil. Por quê? Porque desde pequeno ele já era bem conhecido. Eu que me lembro, aos 4 ou 5 anos de idade, ele já compôs uma sinfonia. Era de uma família de músicos. O pai músico, Mozart músico, a filha música. Teve uma vez, o pai dele teve que sair para fazer um concerto. E assim que ele chega em casa, escuta o som do piano tocando. Foi a primeira vez quando o Mozart tocou. E nesse momento, ele escuta o pai dele tocando, ouvindo a música. Ele pensando que era filho. Assim que entra na casa, era o Mozart, o Wolfgang, que estava tocando a música. Ele de imediato ficou surpreso. E não era qualquer música. O que me lembro era uma composição de Haydn, que são extremamente difíceis para ser tocado. E principalmente uma criança de 3 anos.
Aí vocês podem imaginar qual é o grau da genialidade de Mozart. Aí ele viu, o pai do Mozart viu, eu tenho o caminho para chegar à fama. Eu tenho que levar o meu filho para a corte, para ser um músico da corte. Mas todo mundo sabe que a genialidade de Mozart cria situações onde podem ser criticados pelo pai. As suas características das suas músicas são cheias de sonâncias, elas não são repetitivas. Elas parecem que são seguem um padrão que era descrito na época. Vamos lá. Vamos pegar, por exemplo, a sinfonia. Na sinfonia existe uma regra. O primeiro movimento tu apresenta, o segundo tem que ser mais lento, o terceiro um minueto e o quarto movimento algo alegre. Com 5 minutos. Minuto é uma dança, que era uma dança realizada naquele momento, no século XVI, século XVII, época do Mozart. Ele seguia esse padrão. E são músicas que apresentam características muito hilariantes. As suas óperas são magníficas. Ele foi um dos primeiros compositores a escrever em alemão. Aí vocês podem ver. A tradicional era o quê? Em italiano. E ele veio do nada, escreveu uma ópera em alemão. Aí vocês podem ver qual é uma das características de Mozart. É chocar. Na época era um choque. De uma certa maneira, Mozart, hoje, ele é o da adorado. As suas composições são magníficas, como eu comentei anteriormente. Uma das composições que mais impregna nas minhas obras é o Requiem. É uma obra inacabada. Ele morreu antes de terminar. No filme de biografia dele, deixou em aberto uma interpretação que Antonio Salieri terminou a obra dele, mas não. Salieri foi um dos compositores muito bons, porém ele foi ofuscado pelo brilhantismo e genialidade de Mozart. No filme, Salieri ajudou ele a terminar a obra. O Requiem. Pode escutar. Uma das sinfonias. Ele fez várias sinfonias. Acho que chegou a 100 e poucas sinfonias. Ele compôs muita obra. Em pouco tempo, em 30 anos de vida, 33 anos de vida, ele compôs muita coisa. Uma das sinfonias que mais me atrai é a Sinfonia Júpiter. Dependendo do contexto que eu quero dar para o meu livro, eu escuto ela.
Mas a maioria das obras dele tem aquele teor festivo. Dependendo dos meus personagens, meus vilões são vilões altamente perversos, sádicos e muito intelectuais. E as músicas do Mozart podem ser vistas como um caminho para esse aspecto. Melhor falando. Como assim? Vamos pegar o personagem Hannibal Lecter. Ele escuta muito Mozart. E a música do Mozart, ele apresenta muitas interpretações, muitas sonâncias ao escutar ela. E são músicas que trazem várias interpretações, a qual deixo em aberto que essas músicas com certeza me ajudam a construir, digamos assim, a perversidade dos meus vilões. Elas me ajudam a construir uma cena onde possam ser vistos como o cara é mau. São esses aspectos que me ajudam a trazer essa cena para os meus livros. Outra situação, melodia e atmosfera. Vamos lá. As melodias, como eu comentei anteriormente, na maioria das suas obras, dá uma sonância de festividade. A maioria. Mas vamos concentrar no Requiem. Mas o que seria o Requiem? Requiem é uma composição sombria direcionada para despedida. É uma música carregada de tristeza, como um lamentar muito grande. É um aspecto fúnebre. Tem vários compositores que criaram vários músicas com essa sonância. Vamos pegar, por exemplo, Mozart compôs Requiem. Berlioz, compositor francês, compôs também um Requiem. E Johann Brahms também compôs Requiem, Ein Deutsch Requiem. Gabriel Fauré compôs também um Requiem, mas o Requiem de Fauré é diferente do Requiem de Mozart. Por quê? Vamos lá. Requiem de Mozart está carregado de tristeza, um lamentar, uma despedida. Fauré não. Fauré, ele via como algo festivo, que é diferente. Ele festejou a despedida do seu amigo, que ele compôs a música, a homenagem a tal pessoa. Mesma coisa, o Mozart. São composições sérias. E o Mozart era um compositor sátiro.
Pode procurar ali no Google, vocês vão procurar sátira. Aí vocês vão ter uma interpretação do que significa isso. A maioria das suas obras tem um teor cômico, de uma sátira. Isso ajuda? Ajuda. Mas qual é a relação com as minhas obras? O REC me ajuda a dar um ar, por exemplo, o seguinte, sombrio, de uma despedida, de um lamentar que aquela pessoa não vai mais continuar presente no nosso meio. Geralmente eu escuto Requiem de Mozart nos finais do livro, porque eu tenho certeza de que alguns personagens ou um personagem irá sofrer até a morte. Aí vocês estão vendo qual é a atmosfera. A atmosfera presente nessa obra é sombria. Nas demais obras de Mozart tem um ar mais jovial, um ar mais leve. Se Mozart tivesse vivido mais tempo, com certeza o ar sátiro iria se perder e ter um ar mais sério, sem perder a sua essência. Eu estou colocando essa discussão aqui. Ele viveu até os 33 anos, 32 ou 33 anos. Se tiverem dúvida sobre Mozart, existe um filme, 1980, me lembro, um filme clássico. A fotografia do filme é maravilhosa. Toda a trilha sonora do filme é de Mozart, todas. Mozart, só para vocês terem uma ideia, ele tirava sarro até da cara da morte. Continuando. Estrutura narrativa. Quando estou querendo construir uma história com um ar mais alegre, mas sem perder a essência das minhas obras, que é terror, eu escuto muito Mozart, várias músicas. Eu não tenho uma composição predileta dele. Todas elas são especiais. Por quê? Porque ela demonstra um ar jovial, um ar alegre, que me ajuda, em alguns momentos, quebrar aquele gelo dos meus personagens. E tudo isso vem me faz observar a realidade daquele personagem. Certo? Ao ouvir Mozart, ele me faz ver um personagem, estou construindo um personagem, escrevendo a cena com aquele personagem. Ao ouvir Mozart, desperta a essência da maldade dele. Me faz querer que aquele personagem, o vilão, tenha a prepotência de achar que vai sair vitorioso. E sai, geralmente sai.
Observando aqui. Todo compositor influencia, sim. Beethoven influencia de uma forma, Mozart influencia de uma, Haydn de outra, Brahms de outra. Brahms é um compositor mais sério, Mozart mais sátiro. Ok? Alguns gostam de Mozart, outros não. Mas ele deixou uma longa obra. Que eu não posso dizer essa é boa ou essa aqui é ruim. Não, não existe isso. Em Mozart, não. E todas elas me ajudam a construir um momento da minha obra. Tem uma área de Don Giovanni que ela apareceu essa área apareceu no filme do Sherlock Holmes, O Jogo das Sombras, onde o Sherlock estava debaixo do palco observando o tenor cantando a área. É uma área séria, pesada, e essa área me faz observar que é um momento épico, onde o mocinho está parado, ele sabe que tem que agir, mas ele não pode errar. Se errar, ele morre. Se ele acertar, consegue sobreviver? Não sei. Tudo depende do momento. A música clássica, ela impressiona. Os compositores clássicos estão aí, ainda existem, mas a música clássica ou música erudita não é o estilo, melhor falando, mais popular hoje. Hoje é considerado uma música que muito poucos conseguem compreendê-la. Por quê? Porque a música não é nem sempre necessário ter a letra. A melodia faz-nos sentirmos tristes, alegres ou com medo. E o Mozart, ela consegue fazer isso numa sinfonia, numa ópera, numa sonata para piano ou para violino, oboé. A genialidade dele não tinha tamanho. Se vocês quiserem conhecer um pouco do Mozart, escutem as músicas dele. Para quem gostou do vídeo de hoje, dá um joinha, comentem e compartilhem. E não se esqueçam que toda sexta-feira tem um novo vídeo. Um forte abraço e até mais.